Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao estudo do nosso sistema de coordenadas esféricos, tá? O que é que a gente já fez? No vídeo passado, a gente calculou os nossos fatores de escala, né? O nosso HR, que a gente viu que era igual a 1, o nosso Hθ, que era igual a R, o nosso Hφ, que era igual a R seno de θ. E a gente também obteve nossos vetores unitários, né? Tanto os vetores R, θ e φ em função dos vetores x chapéu, y chapéu e g chapéu, quanto a gente inverteu a relação e achou também os vetores unitários x chapéu, y chapéu e z chapéu em função da base do sistema esférico, tá bom? O que é que a gente quer fazer agora? A gente quer também calcular nossos elementos de deslocamento, de superfície, de volume, calcular nosso gradiente de divergência rotacional nos sistemas de coordenadas esféricos, tá bom? Então, a gente vai começar calculando como é que a gente pode escrever o nosso deslocamento infinitesimal em termos de coordenadas esféricas, tá bom? Então, o nosso deslocamento infinitesimal ele é o nosso dr, né? Nosso vetorzinho dr. E lembra lá que ele nada mais é do que um deslocamentozinho em DSI ao longo de EI chapéu, somado ao longo dos três vetores unitários. Então, isso aqui vai ficar o nosso dr na direção de R chapéu, mais o nosso dSθ vai ser um Hθ. Deixa eu botar explicitamente, né? Isso aqui é para ser o nosso HR, dr na direção de R chapéu, mais o nosso Hθ, dθ na direção de θ chapéu, mais o nosso Hφ, dφ na direção de φ chapéu, certo? Só que a gente já sabe quem são os nossos Hs. Nosso HR é igual a 1, então vai ficar simplesmente dr na direção de R chapéu. Nosso Hθ é R, então vai ficar R dθ na direção de θ chapéu. E o nosso Hφ é R seno θ. Então, vai ficar R seno θ dφ na direção de φ chapéu. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma figurinha que demonstre esses deslocamentos para vocês. Eu acho que eu tenho. Tá aqui. Ele mostra esses deslocamentos infinitesimais ao longo de cada direção, certo? Se eu mantenho θ e φ constante e vario apenas R, eu vou ter essa situação aqui, que é a variação da coordenada R na direção de R chapéu. Agora, se eu mantenho R e φ constantes e vario só a minha coordenada θ, eu vou ter um R dθ. Agora, se eu mantenho R constante, θ constante e quero variar só a minha coordenada φ, o que é que eu tenho? Lembra lá que o φ está no plano XY. Então, eu tenho a projeção de R no plano XY, que vai ser SR seno de θ. E aqui eu vario a coordenada dφ. Então, eu vou ter um R seno de θ dφ ao longo de φ chapéu. Tá bom? Agora, quem é o nosso elemento de área? Nosso elemento de área mais geral, lembra lá como é que eu posso escrever, né? Pensando no nosso elemento de área como um vetor, o meu d sigma mais geral, eu vou poder dizer que é, por exemplo, um d sigma θφ na direção de R chapéu, ou seja, esse elemento de área é um elemento de área em que R permanece constante. Esse vai ser o mais usado, tá? Que é quando você está em cima de uma casca esférica, que você quer escrever o elemento de área, uma área infinitesimal em cima dessa casca esférica. Esse elemento de área aponta na direção radial, mas ele não é o único. Eu também posso ter um elemento de área que aponta na direção de θ chapéu. Esse d sigma eu vou chamar de d sigma R φ, que aponta na direção de θ chapéu, mais um elemento de área que aponta na direção de φ chapéu, que é o que eu vou chamar de sigma R θ, que aponta na direção de φ chapéu, tá? De forma genérica, né, mais geral possível, isso aqui vai ser quem? Vai ser o nosso Hθ
D teta, H Φ, D Φ. Então, vai ser H teta, H Φ, D teta, D Φ, na direção de R chapéu. Aqui eu vou ter HR, H Φ, DR, D Φ, na direção de teta chapéu. Aqui eu vou ter um HR, H teta, DR, D teta, na direção de Φ chapéu, certo? Então, o elemento de área, gente, qual elemento de área você vai usar? Vai depender muito do problema que você tá abordando. Como é essa tua superfície? Porque se tu tiver na superfície realmente esférica, de R constante, tu vai precisar só dessa porção aqui, só desse camarada, que normalmente é o mais usado realmente nos problemas. As pessoas já escrevem o elemento de área esférico como essa porção aqui, certo? O meu H teta é R, o meu H Φ é R seno de teta. Então, eu vou ficar com R ao quadrado seno de teta, D teta, D Φ, tá bom? HR é igual a 1, H Φ é R seno de teta. Então, eu vou ficar com R seno teta, DR, D Φ, teta chapéu. HR normalmente é igual a 1, H teta é simplesmente R, eu fico com HR, DR, D teta, na direção de Φ chapéu, tá bom? O que o livro chama de DA para vocês é o elemento de área para R constante, certo? O elemento de área para R constante. Ora, gente, se o R é constante, o meu DR é igual a 0. Então, esse termo aqui morre e esse termo aqui morre, porque o meu DR é 0 e o R é constante. Então, eu fico simplesmente com o que o livro chama de DA, que é nada mais é do nosso D sigma teta Φ, que vai ser o nosso R ao quadrado, seno de teta, D teta, D Φ, certo? Então, esse normalmente é o elemento de área em coordenadas esféricas que é mais usado, que é quando você quer integrar alguma coisa na superfície de uma esfera. Então, a gente vai usar esse elemento de área, tá bom? A gente define um elemento de ângulo sólido como seno, o d ômega, que é nada mais é do que o dA dividido por R ao quadrado, certo? Esse camarada aqui é chamado de elemento de ângulo sólido, certo? Se você integrar isso aqui em teta e em φ, quando eu dividir por R ao quadrado, vai ficar seno de teta, D teta, D Φ, certo? Se eu integrar isso aqui em teta e em φ, eu tenho o que a gente chama de ângulo sólido, certo? Então, lembra lá que em coordenadas esféricas, o teu teta varia de 0 a π, e o teu φ varia de 0 a 2π, certo? Então, se eu integrar isso aqui, eu já vou ter 2π da integral em φ. E a integral de seno de teta vai me dar o menos o cosseno de teta, variado de 0 a π. Ora, só que menos cosseno de π dá menos 1, que dá 1. Menos o cosseno de 0 vai me dar mais 1. Então, dá 2, né? Então, isso aqui vai ficar 4π. Então, o que a gente chama de ângulo sólido é esse 4π que vem da integração desse elemento de ângulo sólido, tá bom? Que vocês podem se deparar com isso em algum livro, tá bom? Resta a gente calcular nosso elemento de volume. Quem é nosso elemento de volume em coordenadas esféricas? Nosso elemento de volume vai ser o nosso d tal, que nada mais é do que o nosso um deslocamento ao longo de R chapéu vezes um deslocamento ao longo de teta chapéu vezes um deslocamento ao longo de Φ chapéu, certo? Isso aqui vai ficar, na verdade, isso aqui vai ficar o nosso HR, H teta, H Φ, DR, D teta, D Φ, tá joia? Ora,
mas eu sei que o meu HR é 1. O meu H-teta é R. O meu H-φ é R seno teta. Então, isso aqui vai ficar R ao quadrado, seno de teta, dr, dθ, dφ. Então, esse é nosso elemento de volume em coordenadas esféricas, certo? Então, se você pega esse elemento de volume e faz, por exemplo, o teu Rzinho variar de 0 até um determinado Rzão, o teu θ variar de 0 a 2, 0 a π, e o teu φ variar de 0 a 2π, tu acha, por exemplo, o volume de uma esfera, certo? Vou deixar isso para vocês calcularem, certo? Então, quando você faz essas variações aqui do meu θ total de 0 a π, o do meu φ de 0 a 2π e o meu R de 0 até um determinado raio, você gera o volume de uma esfera, tá bom? Beleza, gente. A gente já tem... Então, o que é que a gente já tem? A gente já tem os fatores de escala, vetores unitários, elementos de deslocamento, área e volume em coordenadas esféricas. Falta a gente saber quem são os nossos gradientes, gradiente, divergência e rotacional em coordenadas esféricas, certo? Para isso, eu vou lembrar lá vocês as definições dos nossos gradientes de divergência rotacional em coordenadas curvilíneas, tá? De uma forma genérica. Então, de uma forma genérica, tá aqui. Isso aqui em coordenadas curvilíneas, certo? E aí, a gente vai simplesmente aplicar isso aqui para o nosso sistema esférico. Basta lembrar que o nosso H1 é o nosso HR, que é igual a 1. O nosso H2 é o nosso Hθ, que é igual a R. E o nosso H3 é o nosso Hφ, que é igual a R seno teta, certo? E a gente, fazendo isso, a gente vai ter, então, que o nosso gradiente em coordenadas esféricas vai ser quem? Então, gradiente de uma função escalar φ em coordenadas esféricas vai ser 1 sobre HR, só que HR é 1, dρφ, dρr, na direção de R chapéu, 1 sobre Hθ, então 1 sobre R, dρφ, dρθ, na direção de θ chapéu, mais 1 sobre Hφ, só que Hφ é R seno teta, dρφ. Eu vou usar F, tá? Porque vai confundir, perdão. A gente vai confundir o φ da função com o φ da coordenada, então não é nada bom. Tá bom? Vamos usar o gradiente de uma função escalar F. Então, vai ficar dρf, dρr, dρf, dρθ, 1 sobre R seno de teta, dρf, dρφ, na direção de φ chapéu. Tá bom? A gente usou essa definição aqui. Agora, vamos lá para a divergência, né? A divergência em coordenadas esféricas. Divergência em coordenadas esféricas. Então, vamos lá. Divergência de um vetor V em coordenadas esféricas. A primeira coisa que eu tenho é 1 sobre o produto dos H's. O produto dos H's aqui vai me dar R ao quadrado seno de teta, beleza? E aqui eu vou ter dρr da componente VR, Hθ, Hφ. Hθ, Hφ, o produto disso vai me dar R ao quadrado seno de teta, tá bom? Mais dρθ da componente Vθ,
HFI, HR. Então, HR é igual a 1, vai ficar simplesmente um R seno teta aqui. Mais Dρ. Dρ φ da componente Vφ, Hθ, HR. Hθ, HR vai ficar simplesmente um R aqui. Vamos só dar uma reorganizada aqui. Esse seno de θ aqui é uma constante para a derivada em relação a R, então ele pode sair. A mesma coisa para esse R aqui. Esse R, ele pode sair da derivada em relação a θ, do mesmo jeito que esse R pode sair da derivada em relação a φ, tá bom? Então, isso aqui vai ficar que a divergência de V vai ficar 1 sobre R ao quadrado seno de θ. Aqui vai ficar um seno de θ. Dρ R de R ao quadrado vezes a componente R na direção R, né, do meu vetor, mais R Dρ θ, que multiplica seno de θ vezes a componente ao longo de θ chapéu do meu vetor, mais R Dρ Vφ Dρ φ. Tá certo? Então, essa aqui vai ser a minha divergência em coordenadas esféricas. Aqui, quem quiser, pode já fazer a derivada desse produto aqui em relação a R, e a mesma coisa aqui em relação a θ, mas eu não recomendo, deixa desse jeito aqui que fica mais organizado, digamos assim, tá bom? Então, esse aqui é nosso gradiente. Então, agora vamos para o nosso rotacional. Vamos dar aqui uma espiadinha na definição do nosso rotacional de forma genérica em coordenadas curvilíneas, né? Vai ser 1 sobre H1, H2, H3, e eu vezes esse determinante aqui, onde a primeira linha eu tenho os H's vezes os vetores unitários, na segunda linha eu tenho as derivadas parciais, e na terceira linha eu tenho os H's vezes as componentes dos vetores, tá bom? Então, dessa forma, o nosso rotacional em coordenadas esféricas vai ficar o quê? Rotacional de um campo vetorial V, 1 sobre o produto dos H's, que vai ficar R ao quadrado seno de θ, vezes o meu determinante. Aqui eu vou ter o HR, que é 1, R chapéu, mais Hθ, que é R, θ chapéu, mais Hφ, que é R seno θ, φ chapéu. Aqui eu vou ter Dρ, Dρ R, Dρ, Dρ θ, Dρ, Dρ φ. Na terceira linha, eu vou ter o HR vezes o VR. HR é 1. Aqui eu vou ter o Hθ, que é R, vezes a componente Vθ. E aqui eu vou ter o Hφ, que é R seno de θ, componente Vφ, tá bom? Lembrando que esse determinante sempre tem que calcular ele, né, vindo de cima para baixo, né? E lembrar, por exemplo, quando a derivada em relação a θ que for atuar nesse camarada, de fazer a regra do produto, né? Porque eu tenho que derivar o seno de θ e tenho que derivar o Vφ, né? Lembrando que esse Vφ não significa que é uma função de φ, significa que é a componente do campo vetorial na direção de φ chapéu, ou seja, o Vφ em geral é uma função escalar que depende de R, θ e φ. Tá joia? São essas os remarks, né? As lembranças que eu quero, para as quais eu quero chamar a atenção de vocês. Então, esse aqui é o nosso rotacional. A gente também, de posse desses resultados, a gente pode calcular o laplaciano de uma função escalar. Porque a gente sabe que o laplaciano nada mais é do que
a divergência do gradiente. Eu já botei aqui, né? A gente já tinha calculado o Laplaciano também genérico em coordenadas curvilíneas quaisquer. Então, então vamos lá. Quem é que vai ficar o nosso Laplaciano em coordenadas esféricas? Laplaciano em coordenadas esféricas. Lembrando, gente, que isso aqui, assim, na maioria dos livros onde você utiliza cálculo vetorial, isso aqui tem na capa dos livros, na contracapa dos livros, tá bom? Porque é uma coisa que é importante que você saiba derivar, né? Que você faça essa conta uma vez na vida, mas não é uma coisa que você vai decorar, né? Se você quiser decorar, memorizar, tudo bem, mas não é uma coisa essencial, tá bom? Então, a grande maioria, se você pegar um livro de eletromagnetismo, um livro de quântica, vão ter tudo isso, tanto em coordenadas cartesianas, como em coordenadas esféricas, como em coordenadas cilíndricas, vai estar na contracapa do livro, tá? Essas relações para gradiente de divergência rotacional, certo? O que eu acho que vocês têm que manter em mente, assim, que realmente tem que saber de cabeça. Os vetores unitários é bom saber, assim, é útil, né? As relações, obviamente, as relações entre as coordenadas, assim, cartesianas, cilíndricas, cartesianas e cilíndricas, você tem que saber quais são as relações entre as coordenadas, né? Isso realmente você precisa. E os elementos de área e volume e deslocamento, né? Que são coisas mais fáceis de você até visualizar geometricamente. Essas coisas vocês têm que ter em mente. Isso aqui é uma coisa que você precisa fazer uma vez na vida e depois você vai consultar quando for precisar, tá bom? Então, vamos lá. Nosso Laplaciano, novamente, eu vou ter o produto, 1 sobre o produto dos H's aqui, que vai ficar R ao quadrado, seno de θ. Aqui eu vou ter 1 sobre o HR. Não, 1 sobre HR não, peraí. Vamos dar vamos... É d-ROM R. Do produto. Hθ, Hφ, que vai ficar R ao quadrado. Seno de θ. D-ROM R de novo. D-ROM F, no caso, né? Que eu tô calculando o Laplaciano de F. Mais D-ROM θ. E aqui eu vou ter o produto de HR, Hφ, então vai ficar simplesmente R seno θ, dividido pelo nosso HR, que é R. Então, cancela o R com R aqui logo. E aqui eu vou ter um D-ROM θ, D-ROM F, D-ROM θ, tá bom? Mais D-ROM Φ. Aqui eu vou ter o produto HR, Hθ, então vai ficar simplesmente R sobre R seno θ, que é o nosso Hφ, D-ROM Φ, D-ROM F, D-ROM Φ, certo? Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Então, Laplaciano de F. Ora, nesse caso aqui, eu tô derivando em relação a R. Então, o seno de θ é uma constante para a derivada de relação a R, ele pode sair. Aqui não vai ficar do mesmo jeito, e aqui esse R vai cancelar com esse R, e 1 sobre seno de θ também é constante para a derivada em relação a φ, então eles podem sair também, tá bom? Então, isso aqui, se eu der só para dar uma ajeitadinha, vai ficar 1 sobre R ao quadrado, seno θ, seno de θ, que vai sair da derivada, D-ROM R, de R ao quadrado, D-ROM F, D-ROM R. Aqui você pode escolher se desenvolve essa derivada ou não, eu vou deixar desse jeito, tá bom? Mais D-ROM θ, aqui também é uma escolha sua, se você quer desenvolver essa derivada do produto, ou deixar dessa forma aqui mais compacta. Mais
1 sobre seno de θ, d-ROM 2F, d-ROM φ2, ok? Então, esse vai ser o Laplaciano de uma função escalar em coordenadas esféricas, tá bom? Com isso, gente, a gente termina o nossa abordagem do nosso sistema esférico, tá? Lembrando que a gente conseguiu os fatores de escala, os vetores unitários, elemento de deslocamento, elemento de área, elemento de volume, gradiente, divergência rotacional e Laplaciano em coordenadas esféricas, certo? Que é basicamente tudo que vocês vão precisar aí quando vocês forem abordar, por exemplo, problemas de eletromagnetismo, problemas de mecânica quântica, que você tenha que usar a simetria esférica, tá joia, pessoal? Então, era isso. Até mais.